Como temos pessoas pela primeira vez, a primeira meia hora a gente faz o Livro dos Espíritos, a segunda meia hora o Evangelho, tá? E no Livro dos Espíritos, nós estamos aqui na parte segunda, Mundo dos Espíritos ou Espírita. Vida espírita, a gente está falando de espíritos errantes. Espíritos errantes são aqueles que desencarnaram e estão aguardando uma nova possibilidade de reencarnar. A gente chama de espíritos errantes, tá? E hoje nós vamos fazer duas questões, a 231 e a 232. Lembrando que, como é um estudo, se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode perguntar, que a gente pensa um pouquinho a respeito, tá? Questão 231, Kardec pergunta: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Ou seja, depois que a gente desencarna, nós seremos felizes ou infelizes? Daí a resposta dos espíritos: mais ou menos segundo seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz, e assim que ele busca os meios de o atingir. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar-se à vontade, e isso é uma punição. Então é uma pergunta, direta, mas a resposta é bem complexa, então a gente vai pedacinho por pedacinho para tentar entender. Primeiro, a gente tem que relembrar que quando a gente desencarna, nós somos os mesmos quando estamos encarnados e desencarnados. Ou seja, vamos levar aquilo que a gente conquistou já como qualidade, mas também vamos levar os nossos vícios e os nossos defeitos. Somos os mesmos. Porque às vezes a gente tem uma ilusão, de achar assim, desencarnou, de repente se transformou num espírito sábio. Não, é a mesma limitação que a gente tem aqui, a gente vai levar também para a erraticidade. Então, a felicidade ou a dor são resultados naturais do estado interior. Cada um de nós leva consigo o bem ou o mal que semeou. A morte não transforma o espírito, apenas revela quem ele é. Ou seja, quando nós estamos do lado de lá, nós estamos apenas sem o envoltório carnal, mas nós somos as mesmas pessoas e aquilo que a gente fez aqui, a gente continua levando. E os nossos méritos e os nossos defeitos. Então, a felicidade é muito relativa. Daí fala também de desmaterialização. Quando a gente fala assim que desencarna, a gente fala assim, nossa, já desmaterializou, Porque tirou a carne e está desmaterializado. Não é bem assim. Desmaterializar não é perder o corpo físico, porque senão a gente, desencarnava e fala assim, está desmaterializado, está um espírito super, evoluído, nem nada de matéria. Não, a gente ainda continua assim, materializado. E como que acontece isso? Porque a gente já viu a semana passada que a gente leva aquilo que a gente vai semeando, inclusive pelos pensamentos. Então a gente vai criando uma névoa em torno de nós, pelos nossos pensamentos. Quando são muito baixos, a gente vai, o pensamento vai, recolhe os outros pensamentos, volta para nós, a gente vai ficando com essa densidade, com essa névoa. Isso é pelos pensamentos e vibrações inferiores. Quando a gente desencarna, a gente leva isso com a gente. Tanto que a gente leva o nosso perispírito também, que é semimaterial, e também leva essa carga toda, essa vibração toda. E nós precisamos de um processo de purificação moral. Então não é só assim, eu sou uma pessoa desapegada, eu não me apego a nada aqui, então quando eu desencarnar, eu não vou levar nenhum sentimento de apego, nem nas coisas da minha casa, no meu trabalho, nas minhas roupas, nas minhas posses. Mas isso não significa desmaterializar, tá? A gente precisa realmente purificar e ir deixando essa nuvem densa mais sutil, melhorando através do quê? Cada pensamento elevado, cada ato de bondade, mesmo que seja uma transformação lenta, a gente já começa a modificar o nosso campo mental. E isso já começa a ficar menos densa, essa névoa. E também a gente já falou sobre isso, a metanoia, que é a mudança mesmo de mentalidade, de ideia. Aquilo que a gente tem como certeza absoluta, a gente começa a pensar, rever, fazer uma mudança. E mudando as ideias, muda também as atitudes, porque não adianta ficar só no campo mental, só pensando, não. Tem que realmente mudar e colocar em atitude. Então a gente vai conseguindo aos poucos. Daí coloca uma coisa que é muito interessante, esse desprendimento
Começa aqui e agora. Então não adianta a gente falar assim, dessa vida eu vou viver do jeito que dá e vou seguir desse jeito, apegado às coisas, apegado aos sentimentos, principalmente, né, as mágoas e tudo, e depois eu penso. Não, porque a gente já precisa começar a fazer isso agora, essa sutilização. Aqui e agora, no esforço íntimo de vencer as nossas má tendências, atitudes e palavras. Como a gente faz isso? A gente tem um modelo e guia, que é Jesus, que é o modelo perfeito. Então, se a gente não souber por onde a gente vai, não souber a nossa rota, vamos dar uma olhadinha, né, no nosso modelo e guia, Jesus, como que ele agiu, como foi, né? E não foi fácil a vinda dele aqui, não foi fácil as coisas que ele passou por nós. Mas quais eram as atitudes dele? Esse daí já é um caminho para a gente começar a perceber. Daí o que acontece? Ele fala de entrever. Quando a gente desencarna, a gente está sem o corpo físico, sem a nossa matéria, mas também a gente está sem a nossa máscara social. Porque enquanto nós estamos aqui, a gente coloca, né, algumas máscaras social. Tanto que a gente mesmo se ilude achando que somos muito bonzinhos, estamos no caminho certo, somos muito perfeitos. E é uma máscara. E às vezes a gente coloca para as outras pessoas acharem isso de nós, que nós somos realmente bonzinhos, e a gente se ilude tanto que a gente acaba acreditando realmente que a gente está bem evoluído, que nós somos muito bonzinhos. Principalmente quando a gente faz algum ato de caridade, alguma coisa assim, fala, nossa, eu sou um espírito elevado, eu já dou esmola no semáforo, eu já dou cesta básica, eu já trabalho na caridade, então eu sou um ser mais elevado. E a gente vai colocando essas máscaras. Só que quando a gente desencarna, a máscara cai. Por quê? Porque do lado de lá a gente vai conseguir se ver exatamente como nós somos. E não é bonito. É como se a gente tivesse, sabe aqueles sonhos assim, bem chatos, que a gente sonha que está despido no meio da rua? Mais ou menos isso, só que daqui a gente está despido das nossas máscaras, é pior ainda. Que daí a gente vai ver que a gente não é um ser tão elevado, não é um ser tão bonzinho assim, e que a gente está distante de ser aquilo que nós gostaríamos. Então, realmente, a gente entrevê a distância entre o que somos e o que desejamos ser. Do outro lado, não tem como a gente negar. E é até bom que a gente veja, porque é sinal que a gente fez um desencarne e está lúcido. Porque tem certas pessoas, né, que desencarnam e não tem lucidez nem para perceber qual é a situação. Então, se a gente perceber já as nossas mazelas, as nossas deficiências, as nossas limitações, já é um ponto positivo para nós. Esse entrever é o despertar da consciência. Por quê? Porque nós percebemos que tem uma luz, mesmo que ainda envolta em sombras, e reconhecemos nossa própria limitação e desejamos a elevação. Ou seja, as duas coisas são verdadeiras. Às vezes a gente coloca tantas máscaras, né, que a gente realmente não sabe quem nós somos na verdade, no íntimo, e achamos que somos uma pessoa melhor do que nós realmente somos. Mas também, às vezes, a gente se acha, né, um ser tão desprezível que nós não percebemos que tem sim uma luz dentro de nós, que a gente precisa realmente caminhar para enaltecer essa luz e a gente não percebe. Então, do outro lado, a gente percebe isso também. Fala assim, nossa, eu estou muito ruim, eu preciso melhorar, mas eu sei que eu tenho a possibilidade. Porque sim, tem uma luz dentro de cada um de nós. A gente vai colocando um monte de entulho em cima, assim, durante as caminhadas, né, as encarnações, e depois até percebe que a gente sim, tem uma luz aí que a gente precisa trabalhar por ela. Daí fala também que não tem possibilidade de reencarnação quando a gente quer. Não é assim, chegou do outro lado, eu quero encarnar, então vai, está na tua hora, pode encarnar. Não é bem assim. E isso quebra um mito também, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente fala assim, eu não pedi para nascer. Nós pedimos. Nós imploramos. Então, não adianta a gente usar mais essa frase com os pais, nem com ninguém, que a gente não pediu para nascer. A gente pediu e muito, porque a reencarnação é uma bênção para nós, é uma bênção. Que a gente já não viu que a gente entrevê ali o que a gente é, o que a gente gostaria de ser? Se a gente vê isso, a gente vê que tem possibilidade da gente trabalhar para progredir, para alcançar essa felicidade. E como que a gente faz isso? O progresso é só na matéria, é só encarnado. Então a gente fala assim, deixa eu voltar a encarnar, porque eu quero continuar essa jornada, eu quero ter a possibilidade de aprender mais. Mas alguns não é permitido na hora que desejam. Por quê? Alguns não estão prontos. Porque quando a gente vê nessa realidade, a gente cria uma certa urgência.
assim, não, eu quero reencarnar, que eu estou angustiado, eu sei que eu fiz tudo errado, eu vou fazer diferente. Então tem essa angústia, mas de repente é só impulsionado pela angústia mesmo. O espírito ainda não realizou o trabalho moral mínimo para que uma nova vida não seja mais desastrosa do que a anterior. Precisam compreender, rever, etc. Então, não adianta só a gente querer reencarnar, a gente tem que realmente ter um pouco de noção dos erros que a gente cometeu aqui, embora a nossa noção não vai ser plena, mas vai ser limitada, mas vai ser uma noção. E a gente tem realmente que saber que a gente vai voltar para refazer. Senão, se a gente chegar do lado de lá, eu quero voltar, voltamos. Corremos o risco, se não tivermos pensado em nada, de cometer os mesmos erros ou talvez erros piores, né? Então a gente tem que rever. Eu coloquei aqui só para a gente fazer um lembrete, os que têm possibilidade e os impossibilitados. Por quê? Os que têm possibilidade realmente de ficar um tempo na erraticidade e perceber que fez coisas erradas, que tem condições de voltar e refazer. E os impossibilitados? Tem espíritos que estão tão prejudicados que eles não têm noção de nada. Então alguns são reencarnados coercitivamente mesmo, eles são trazidos mesmo não estando pronto. Por quê? Porque eles precisam do choque da matéria, eles precisam reencarnar, porque o estado deles é necessária a reencarnação imediata, tá? Então tem aqueles que são impossibilitados, então não adianta eles ficarem lá, que eles não vão ter condições de aproveitar nada, que eles não têm condições para isso. Do segundo ponto, porque nós precisamos de um ambiente, de momentos propícios para uma nova experiência, para que a experiência tenha valor educativo e não seja desperdiçada. Por exemplo, a gente sempre fala de ação e reação. Então nós estamos aqui para aprender, estamos aqui também para recuperar aquilo que nós fizemos de errado e temos que ter um ambiente propício para isso. Então não adianta de repente eu reencarnar numa família que não vai me proporcionar nada disso, né? Nem esse reajuste, nem esse estudo, nem essa dificuldade, porque sim, até as dificuldades familiares são educativas para a gente melhorar. Dificuldades de tudo. Então, é feito realmente uma elaboração para a gente não desperdiçar a nossa encarnação. A gente fala assim, puxa, tudo isso, né? Eu tive a bênção de reencarnar, eu tive a bênção de estar no lugar certo agora para aprender, para me tornar uma pessoa melhor. Olá. A gente fala assim, não podemos desperdiçar. E quantas vezes a gente não tem a impressão que a gente está desperdiçando, né? Que a gente fala assim cotidianamente, às vezes, estou sentindo que eu estou desperdiçando a minha vida. E às vezes nós estamos mesmo desperdiçando a encarnação inteira. Então é hora da gente também parar e pensar, se há uma bênção a gente estar aqui, aonde nós estamos, na família que nós estamos, no território que nós estamos, nessa sociedade, tudo tem um motivo, nada é aleatório. Então a gente tem que pensar também para não desperdiçar essa bênção. Questão 232. Alguém tem alguma colocação da 231? Tranquilo? No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Ou seja, a gente desencarna, está sem corpo mesmo, então a gente está levinho, pode ir para todos os planetas, todos os lugares, é tudo livre? Não. A resposta: conforme quando o espírito deixa o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ainda ao mundo em que viveu ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante sua vida tenha se elevado. Esse é o objetivo a que se deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que os entrever, e é isso que lhes dá o ensejo e o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. Então está falando assim que depende muito da nossa, vibração, da nossa evolução. Não podemos ir em todos os lugares, mas vamos pensar um pouquinho por quê. Afinidade vibratória. Primeiro, só fazendo um parênteses, que eu falei, quando a gente desencarna, a gente leva o nosso perispírito, né? E nosso perispírito é semimaterial. E cada perispírito é específico de cada globo. Então, para a gente encarnar aqui, a gente tem um perispírito moldado ao ser humano. Nosso perispírito é humano. Então, isso aqui já limitaria nós para irmos fazendo grandes excursões. Mas com esse perispírito, tem outra questão. O nosso perispírito é denso quando a gente desencarna. Por quê? A gente não está levando aquelas névoas, aquela materialidade.
Então, quanto mais materializado nós formos, mais denso é o nosso perispírito. Conforme a gente vai reencarnando, sutilizando, vai chegar num ponto que o nosso perispírito vai ser bem sutil mesmo. Por enquanto, no nível que nós estamos, ainda é denso. Então, a gente carrega ele conosco e tem a vibração dele. Cada espírito é atraído para o ambiente que lhe reflete o seu estado íntimo, que a gente já falou também da vibração. A gente é atraído. Então, nós vamos desencarnar aqui, nós vamos ficar próximos à vibração mesmo da Terra. E a afinidade vibratória é uma lei universal. Então, não tem como a gente burlar isso. Tem lugares que a gente pode até querer entrar, mas a gente não vai conseguir, por causa da afinidade vibratória. E espíritos densos permanecem próximos à Terra. No nosso caso, nós. Daí coloca aqui significado de entrever, que não por coincidência essa palavra entrever está nas duas questões, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre ela, porque tem um significado. Significa ver por entre, ver parcialmente, ver algo sem nitidez, mas sentir sua presença. Então, espiritualmente, que está dizendo aqui na nossa pergunta, né, nas duas inclusive, é perceber a felicidade sem ainda possuí-la. É o momento que o espírito vê o que precisa conquistar. Entrever é ver com a alma em aprendizado. Então, essa visão desperta o desejo de melhorar-se para ser digno de habitar lugares superiores. Então, fala que a gente pode ser levados a lugares superiores, mas como estrangeiros, ou seja, a gente não pertence àquele local. E só para entrever. É que nem assim, a gente vai num lugar bonito, né, um lugar bonito, e fala assim, nossa, eu queria morar aqui. Ele fala assim, não, ainda não, mas você pode, né, ir se esforçando até você ter condições de vir visitar e morar aqui. Lá também é a mesma coisa. Daí, esses locais que a gente pode ver, é só quando está desencarnado? Não, encarnados também a gente pode ver alguns lugares, mas vamos deixar bem claro novamente, questão de evolução e vibração. Mas sim, principalmente no desprendimento durante o sono. Por quê? Porque durante o sono a gente não fica lá desligado e não acontece nada. O corpo repousa, mas o espírito permanece ativo. Então ele se desprende parcialmente e tem contato com o lado espiritual, que a gente já falou que tem essa interação, esse intercâmbio. Na verdade, aqui lá é o mesmo local, a única divisão é a vibração. Visita lugares, encontra amigos, recebe orientações. Esse aqui a gente está falando dos espíritos um pouco mais elevados, tá? E os mais desmaterializados podem se elevar a esferas superiores. Espíritos perturbados permanecem em zonas escuras, presos a sonhos confusos. O estado moral e mental define o alcance das experiências. Então, vamos prestar atenção no que a gente está sonhando. Será que a gente está sonhando com esses locais aqui? Porque é por vibração. De repente, a gente fala assim, nossa, mas eu só tive pesadelo, só fui para lugares horríveis. Quando a gente começa a melhorar um pouquinho, de repente, nossos sonhos melhoram, tá? Mas tudo é questão de que você está lá? Não, a gente vai ver também as questões do sonho, tá? Do desdobramento. Primeiro, a gente tem que saber que a gente não vai sozinha para lugares elevados, que a gente não tem condições, não tem vibração, não tem nada. Encarnados ou desencarnados, quando a gente tem permissão para ir para lugares superiores, a gente é conduzido pelos mentores. Então, é como se eles colocassem uma proteção em nós e nos leva. A gente fala assim, nossa, eu sonhei que eu estava voando. De repente, a gente estava sendo carregada lá no maior esforço, né, para ir lá, e a gente acha que a gente estava flutuando lá e voando. Então, a gente pode ir desde que tenha esse apoio, essa condução por esses mentores. Isso daqui eu coloquei, ajuste energético para visitar planos mais sutis. E tem um campo fluídico também que isola as vibrações nocivas. Isso daqui é para espíritos muito elevados que vão visitar zonas mais inferiores. Eles mesmos colocam tipo um envoltório mesmo para não ter muito contato, né, com as vibrações nocivas. É como um traje vibratório, um escafandro de luz para atmosferas superiores. Então, sim, a gente tem essa proteção porque a gente não tem a vibração necessária. Quando a gente faz esses sonhos, né, que é levado para esses locais, que é muito difícil acontecer, infelizmente, do jeito que nós estamos. Por quê? A gente vê pela qualidade dos nossos pensamentos durante o dia, né? Nossos pensamentos durante o dia, às vezes, é tão inferior, como é que à noite a gente vai querer ir para os lugares mais iluminados para aprender? Mas quando a gente tiver condições, ou se aconteceu alguma vez, a gente tem
esse despertar aqui, que quando nós lembramos de fragmentos simbólicos, sonhos, intuições e uma paz interior. Quando a gente vai para lugares mais elevados, a gente sente isso, uma paz interior. Isso simboliza um contato momentâneo com o estado de harmonia espiritual. Esse breve vislumbre desperta o desejo profundo de progresso. É o que a gente já tinha comentado. Quando a gente vê que tem um local que traz esse sentimento da gente de paz, de tranquilidade, de elevação, é lógico que a gente gostaria de permanecer num local assim, né? Mas vamos fazer a diferenciação aqui das viagens que a gente faz. Primeiro que a gente tem um sono comum. O sono mesmo que a gente dorme lá, que a gente lembra o quê? Mistura de lembranças, emoções e símbolos sem coesão lógica. Isso daqui é atividade mental residual, é só para a gente refazer o nosso organismo durante o sonho. Então, às vezes a gente sai do nosso corpo à noite e fica ali do lado da nossa cama, assim, sentadinho, esperando, né, refazer tudo isso daqui para depois no outro dia a gente já estar melhorzinho. E ficar do lado da cama sentadinho, às vezes é até bom. Porque tem ocasiões que a gente vai para lugares piores do que o lado da nossa cama. Então, gente, vamos prestar atenção, né? Às visitas que a gente está fazendo. Depois tem esses daqui que são inferiores, que normalmente a gente lembra como sonhos confusos, ambientes escuros, perseguição, sintonia com planos densos ou culpa do inconsciente. Esse daqui não é os mentores que levam nós, não. Nós vamos sozinhos, pela vibração mesmo, pela sintonia. Normalmente a gente se vê em lugares que a gente nem acha que tem afinidade, mas no fundo a gente está tendo afinidade e vibração. E às vezes é também pelo nosso inconsciente, né? Que a gente vai deixando o nosso pensamento mais denso e quando a gente sai, a gente vai fazer visita nesses locais aí. E não é para a gente fazer visita para esses locais para, olha, eu vou fazer visita lá porque eu sou um espírito iluminado, eu vou lá para auxiliar. Não, porque são nossos comparsas mesmo. Na maioria das vezes são nossos comparsas, a gente está indo lá visitar porque a gente tem afinidade. Depois a gente tem a possibilidade também de ter esse aprendizado espiritual, que daí são aqueles, né, aquelas viagens que a gente faz monitorados pelos mentores levados, que daí a gente recorda como sonhos mais lúcidos, sensação de reunião, lições, ensinamentos, que a gente faz esse desprendimento parcial com o auxílio de mentores. Então é bem interessante quando a gente faz isso, também tem condições de fazer esse aprendizado, porque a gente aprende sempre, não é porque a gente está dormindo que a gente não está aprendendo, a gente pode aprender. Às vezes a gente está perdendo tempo, né, nessas visitas aqui inferiores, e até lá a gente pode aprender também, né, que no outro dia a gente está tão cansado, tão agoniado, que a gente fala assim, não quero voltar lá. Então também é um aprendizado, de certa forma. Agora esse daqui é só para aqueles espíritos bem elevados, que ainda estão aqui na matéria, ou desencarnados, mas que eles são elevados, então eles podem fazer viagens a locais mais iluminados. Tem um livro da Teresa d'Ávila que chama Moradas do Castelo Interior, que ela fala dessa experiência, que é experiência de luz ou êxtase, que é uma paz intensa, sente esse amor universal, cores luminosas, harmonia, que já tem um alto grau de desmaterialização momentânea. Então, é aquelas viagens mesmo dos espíritos mais elevados, que vai para esses locais que a gente nem imagina como seja, mas através da literatura, né, de alguns relatos. A gente tem um relato também do Chico Xavier, que ele falou que uma vez o Emmanuel levou ele para uma dessas viagens, né, e quando ele chegou lá, ele viu a grandiosidade e até ele se assustou. Daí, dizem, não sei se é boato ou é verdade, que ele falou assim, eu quero voltar para tomar um cafezinho, porque até para o Chico, que é um espírito muito mais elevado que nós, a grandiosidade acabou assustando ele, porque deve ser incrível, né? E isso também nos dá vontade de melhorar, né? Mais um motivo para a gente melhorar aí, progredir, para ver se algum dia a gente consegue chegar nisso. Então, a gente tem que pensar que o progresso é o passaporte espiritual. Só o mérito moral nos permite alcançar e permanecer em mundos de luz. Então, não tem como a gente burlar a vibração, não tem como a gente burlar a sintonia. O que vai fazer realmente o nosso passaporte para a gente visitar esses locais e, posteriormente, até ficar nesses locais, é o progresso. Só que o progresso não é lá para frente, a gente já começa novamente salientando aqui e agora, essa jornada de progresso. Não adianta a gente ficar esperando para quando acontecer alguma coisa, eu vou
me conectar com a espiritualidade. Quando acontecer alguma coisa, eu vou tentar melhorar como pessoa. Quando? Não, é agora. E a gente já viu também que às vezes são pequenos passos, pequenas atitudes, pequenos pensamentos, mas tudo isso já vai fazendo a gente andar um pouquinho. E isso acaba também com outro mito que a gente tem, né? Uma outra lenda, que a gente fala assim, quando eu morrer não vou levar nada. Daí a gente fala também, caixão não tem gaveta. O caixão não tem gaveta, né? Porque a gente não vai levar casa, carro, até aí tudo bem, tem lógica. Mas nós vamos levar muitas bagagens, e às vezes bagagens muito pesadas. Então a gente tem que pensar nisso, que bagagens que a gente está aí reservando, né? Colocando no nosso ombro e que a gente vai levar depois de desencarnar, porque vai fazer toda a diferença em como a gente vai se sentir do outro lado. Daí a primeira questão, vamos ser felizes ou infelizes? Daí tem outra coisinha que a gente tem que saber também, do lado de lá não existe aquela felicidade plena no nosso limite, não existe aquele mito também que fala assim, que nós vamos desencarnar e que nós vamos ficar lá sentados nas nuvens, ouvindo harpa, tocando harpa do lado de anjinhos. Não, porque seria também uma felicidade ociosa, e não existe isso. A gente desencarna e vai trabalhar mais ainda. Então, da mesma forma que não existe castigo perpétuo, não existe isso também da gente ficar contemplando ocioso do outro lado. Mas principalmente eu queria trazer para nós pensar um pouquinho um texto que fala sobre isso, sobre as nossas bagagens, para a gente pensar agora, que bagagem que a gente já está, né, deixando aqui perto de nós, que já estamos reservando para levar. Bagagens. Transporto no alforje de minha mortalha palavras incompletas, olhares dissimulados, grosseria infantil que me retalha. Carrego o oceano profundo e barrento, revolta as ondas de más águas, mágoas, que embalam em frutíferos lamentos. Levo de oferenda espelho de alta imagem, ego que ecoa em minha mente, que para livrar-me falta coragem. De apegos desnecessários eu tenho um rosário, traças e troços acumulados, cabedal pueril, meros atalhos. Transporto âncoras que me prendem a esta vida, enferrujadas e desconectas, retendo-me no momento da despedida. Nas gavetas desse ignóbil caixão, entre escassas virtudes, amoito quinquilharias e ilusão. Tralhas que me impedem de seguir viagem. Na matula do meu desolado ser, eu transporto ao túmulo, como funestas bagagens. Então, de repente, a gente está carregando essas bagagens, principalmente de mágoas, de palavras desnecessárias, de atitudes desnecessárias. Ódio, né, por pessoas que a gente nem lembra mais o motivo. Isso daí tudo vai pesando demais e vai fazer diferença do outro lado. Então, que a nossa bagagem seja uma bagagem mais leve, né? De compaixão, de empatia, pelo menos de lucidez, para do outro lado a gente já saber o caminho que a gente está e o que a gente precisa fazer para melhorar um pouquinho. Alguma colocação, pessoal? Obrigada. Bem.